Bem-vindos a mais um vídeo em que vamos estar falando da palavra de Deus. Como é bom falar sobre as coisas de Deus, né? Graça e paz a todos que escutam. Vamos começar lendo um texto que está em Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus disse: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E depois pulando para o versículo 34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Queridos, o bom da palavra de Deus é que só de ler a palavra de Deus o Espírito Santo já começa a trabalhar no nosso coração, porque não há nenhuma explicação melhor do que a própria palavra de Deus entrando no nosso coração e o Espírito Santo ministrando, nos dando entendimento dessas verdades. Então, queridos, eu queria compartilhar com vocês, olhem só esse mundo que a gente vive, né? A palavra fala que quanto mais perto da volta de Jesus, vários sinais iam acontecer, que a ciência ia se multiplicar, né? E hoje nós vivemos num mundo de tecnologia, de internet, de WhatsApp, em que tudo é para agora, não é nem para amanhã, é tudo na hora, tu consegue, tu faz uma transferência, tu fecha um negócio. Um cliente que antigamente a pessoa tinha que visitar ela pelo celular, pela internet, pelo WhatsApp, ele já firma ali um contrato, ele já tem um aceite. A pessoa pode te fazer um Pix à meia-noite, a 1h da manhã. Tudo acontece muito rápido. E isso é bom, mas também é ruim. É ruim porque isso daí tenha contribuído para aumentar a ansiedade no coração das pessoas. Porque antigamente, né, como funcionavam as coisas? Tu escrevia uma carta para uma pessoa, demorava um monte para a pessoa receber a carta, depois até ela entender o que você falou e assinar, e escrever de novo e te mandar, era mais um monte, e as pessoas viviam dessa forma. Hoje é tudo instantâneo. Tu pergunta uma coisa, e no segundo após a pessoa te fala se sim ou se não. Isso colabora para a ansiedade no coração do homem. Nos acostumamos a receber tudo logo. Só que no mundo espiritual as coisas não são assim. Com Deus não é assim. Deus faz uma obra redentora, transformadora na nossa vida através de um processo que Ele conduz para transformar nosso caráter, para mudar nosso pensamento. Então muitas vezes nós refletimos na vida cristã e queremos uma resposta, como se fosse uma resposta instantânea de WhatsApp. A palavra de Deus diz assim: pedi e recebereis. E realmente é assim. Se você pedir com fé, o teu Pai, Ele te responde, Ele te dá. Mas a resposta de Deus, ela tem um tempo muitas vezes para vir. Ela não é instantânea. Ela não é assim, num piscar de olhos. A não ser que seja um socorro que você precise, na hora Deus intervém, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da tribulação. Quando precisa do socorro naquela hora determinada, o Senhor está ali para nos socorrer. A palavra de Deus diz que não dorme o guarda de Israel. Nosso Senhor não dorme. Ele guarda seus filhos. Mas muitas vezes nós oramos por um determinado assunto e não esperamos o Senhor dar a resposta.
Passa 2 dias, passa 3 dias, e no 4º dia Deus não te respondeu, porque Deus não é teu servo. Nós somos servos, nós somos filhos, Ele é Deus. E Ele responde conforme sua sabedoria no tempo dele. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, tem coisas que Deus não quer nos dar na hora que nós estamos pedindo. A palavra fala que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, pedimos coisas que não são tão importantes. A palavra chega a falar, não recebeis porque pediram coisas para esbanjardes. Então o tempo de Deus é diferente. Mas muitas vezes a gente não sabe esperar o tempo de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal minha, que eu aprendi com Deus, que quando a gente pede uma coisa para Deus, uma orientação, uma instrução, a respeito de um negócio, eu devo fazer ou não devo fazer. Quando você pedir uma coisa para Deus, e você realmente quer saber o que Deus acha, que é uma instrução dele, uma vez feita a oração, até que Deus te responda, até que a resposta de Deus venha, você não deve fazer nada. Por que adianta você pedir para Deus, se Deus não responder no seu tempo e você já sair fazendo aquilo que dá na cabeça? Então seria melhor que você não pedisse para Deus. Pede a opinião de Deus, mas faz como quer. Então o tempo de resposta de Deus é diferente do nosso. Deus não tem esse compromisso de nos responder de forma instantânea. Porque quem pede, tu tratando um filho, dando para ele tudo que ele quer na hora que ele pede, tu acaba tratando um filho e fazendo dele um filho mimado. Tu não prepara para a vida. Porque depois que esse filho que tu dá tudo para ele no tempo que ele quer, ele cresce, ele vai encontrar uma vida dura em que as pessoas não vão responder para ele na mesma velocidade e não vão dar para ele as coisas como você estava recebendo de mão beijada em pouco tempo. Então, agindo assim, preparamos mal os nossos filhos. E Deus não age assim conosco. Então, um conselho de uma experiência, da minha experiência cristã, eu me converti com 14 anos de idade, tenho mais de 30 anos de fé, e aprendi que quando a gente ora e pergunta uma coisa para Deus, a gente precisa esperar a resposta dele. Enquanto Deus não responder, você não diz, você não faz nenhuma coisa. Você não diz nem sim nem não. Às vezes você está para fazer, o mundo de hoje, ele quer respostas imediatas. Num outro vídeo eu vou compartilhar com vocês, porque são muitas situações, são muitas experiências, mas algumas experiências de negócio que eu fiz em que eu esperei a resposta de Deus. Mas no mundo de hoje, se você está interessado em comprar um carro ou fazer um negócio, a própria pessoa que está do outro lado, ela te pressiona. Ela lança uma carga nas suas costas, dizendo, olha, se tu não se decidir até amanhã ao meio-dia, tem uma pessoa que também está interessada. E o que é certo fazer? Entrar no jogo dessa pessoa, pagar rápido aquilo, sem ter certeza que é bom, só para não perder o negócio? Por que você não vai querer perder o negócio se o negócio é ruim? Deus te deu ok para fazer? Se Deus não te deu ok, não faça. Ah, tem um outro? Eu vou te ensinar uma resposta muito boa. Tem um outro para ver? Não, então você diz para ele, não, eu não tenho costume de não tomar nenhuma decisão precipitada. Eu vou orar, meu Deus. Se tem um outro para comprar, deixa que compre. Aquilo que o meu Deus tem para mim, aquilo que vem do meu Pai, vai chegar da minha mão. Só que esse mundo, invariavelmente, ele joga dessa forma. Eles pressionam para terem resposta, porque querem fechar logo. Eles não estão interessados se você depois vai fazer um bom negócio ou ruim, se você vai quebrar a cara ou não, eles não têm compromisso com isso. Uma vez que você assina um contrato, você está obrigado ali, tu pode até desistir, mas vai ter multa, você vai ter um prejuízo. Então eu queria deixar essa dica, de você, quando tiver um problema, leva toda a ansiedade, leva todas essas dúvidas diante do Senhor. Coloque em oração para Deus e espera nele. E se tiver que dizer mais sim do que não, pode ter certeza que dizendo mais sim do que não, você vai estar protegido. Uma outra coisa que o diabo faz, quando você está pedindo alguma coisa para Deus, ele escuta a tua oração. O diabo não lê teus pensamentos, mas ele escuta. Muitas vezes ele traz antes uma outra coisa que não é de Deus, para te achar que é a resposta do Senhor. Ele bota uma outra resposta ali, tenta clonar, bota uma coisa parecida com aquilo que tu queria, mas não é aquilo que Deus tinha para ti, não é o tempo. Mas você se joga naquilo e acha que é e pega aquilo que o diabo está dando. Então a gente não pode se precipitar. A Bíblia, a palavra de Deus também diz que peca quem é precipitado. Então, não vamos cair nessa. A palavra de Deus diz assim, ó, não andeis ansiosos.
Como é que a gente faz quando a gente está ansioso? Para de ligar para todo mundo, o que tu acha disso, o que tu acha daquilo. Primeiramente, vai até o Pai, fala com Ele, entrega a situação na mão dele. E por mais que você esteja querendo fazer alguma coisa, diga para Ele assim, ó, isso que eu aprendi. E por causa disso que eu faço, Deus me livrou de várias ciladas. Diz para Deus assim, Senhor, se isso que eu estou querendo tanto não é o que tu tem para mim, não permite que venha na minha vida. Não permite, Senhor. Não me deixa fazer esse negócio. Não me deixa fazer essa escolha. Não me deixa ser enganado. Eu entrego a Ti, Senhor, o meu livre-arbítrio e te peço. Escolhe Tu por mim. Porque Tu sabe o que pode ter oculto, Tu sabe o que pode estar escondido. Só Deus sabe isso, só Ele é onisciente. Existem negócios que parecem bons, irmãos, mas lá tem uma coisa escondida. Você vai comprar um carro, ele parece assim com aquela assim, impressão boa, aquela lataria bem bonita, o motor ligou. Imagina se não ligar, é óbvio que não deve comprar. Mas muitos carros que não se deve comprar, o motor liga. Porque eles preparam. Há toda uma preparação de lavagem, para o motor ligar. Mas se não é aquilo que Deus tem para ti, se Deus tem uma coisa melhor para ti, e que não é aquilo, e se você vai lá e se precipita e fecha o negócio, você perdeu ou não perdeu aquilo que Deus tinha? Perdeu por ser ansioso, por se precipitar? Então a Bíblia diz, não deem ansiosos. Não se preocupa com o futuro. O último versículo que nós lemos dizia assim, ó, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã nós não sabemos. Só Deus sabe. E porque só Ele sabe e tem cuidado de nós, é que nós não devemos nos preocupar. Porque nós queremos que nós que somos filhos, a cada dia, conforme as circunstâncias forem aparecendo, o Senhor Deus vai nos dando livramento, Ele vai nos guardando. Se você tem, amado, uma aliança com o Senhor, você pode confiar. Se existe alguém em quem nós podemos botar a nossa confiança, é no Senhor. O Senhor Jesus é digno de toda confiança. Então comece a proceder assim. Não deixa mais com que o mundo jogue você para lá e para cá, te oferecendo coisas. Leva sempre todas as tuas escolhas para o Senhor. E só se movimente depois que Ele lhe der o aval. Assim você vai fazer com que as coisas boas de Deus cheguem na sua vida. Coloca na sua oração e diz assim, Senhor, me leva, Senhor, a experimentar qual a tua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Deus se agrada daquele filho que depende dele. Quando nos ajoelhamos, quando nos prostramos diante do Senhor e entregamos as nossas decisões para Ele e reconhecemos que a escolha dele é melhor que a nossa, mostramos dependência, isso agrada a Deus. Isso gera em Deus um livramento para nós e Ele faz vir até nós aquilo que Ele preparou. Deus sempre tem o melhor para nós. Só que muitas vezes esse melhor para nós é dentro do tempo dele. Não é dentro do teu tempo. Você pode ser que você daqui a um mês já queira ter uma determinada coisa. E nós estamos agora no mês de maio, por exemplo. Mas Deus vai te dar aquilo só em novembro. Porque eu não sei te dizer, mas porque Deus sabe que aquilo lá é para chegar na tua vida em novembro. E Deus sabe os seus motivos. Eu já vi pessoas que pediram uma bênção financeira e quando aconteceu algo bom, eles pararam de buscar Deus. Então é melhor prosperar e ficar rico e no final depois ir para o inferno? Ou é melhor ter uma vida média, mas não se desviar dos caminhos do Senhor? E ao final estar com Ele para toda a eternidade. Então Deus sabe o que é bom para ti. Não anda mais ansioso. Entrega a tua vida para o Senhor. Leva todos os assuntos em oração. Não te preocupa com o dia de amanhã. Porque quando a gente vive preocupado com o futuro, como vai ser, o que vai acontecer, essa preocupação, essa ansiedade estraga o teu presente. Amém? Espero que você tenha entendido essas palavras. Fecha teus olhos e vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, nos ajuda. Opera em nossos corações, na nossa mente e ilumina essa palavra no nosso coração. Nos faz entender, Senhor, como Tu procede, como Tu age. Nos dá sabedoria e entendimento para que a gente não caia em mais nenhuma cilada, em nenhuma armadilha. Para que a gente não seja precipitado, não coloque os pés pelas mãos e acabe tomando decisões erradas que às vezes afetam toda a nossa família. A gente pode acabar, através de uma decisão errada, contraindo uma dívida que venha afetar o nosso futuro, que venha comprometer até o sustento da nossa família. Não queremos mais isso, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dá sabedoria. Nos ensina, assim como o evangelista nos falou. Nos ensina, Senhor, a entregar tudo para Ti, esperar a Tua resposta. A não dar passos que Tu não mandou dar.
E te pedimos, Senhor, nos dá instrução em relação a todas as áreas da nossa vida, nos dá uma instrução, nos mostra em cada área o que Tu queres de nós, o que nós devemos fazer, e aquilo que Tu não tem para nós, não deixa chegar na nossa vida. Não permite. Não permite, Pai, que chegue na nossa vida aquilo que não vem da Tua mão. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Graça e paz. Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Amém.